Você já cometeu algum erro tão grande que você sente que ele mudou toda a sua vida? Pois saiba que na história da humanidade já vimos pessoas cometendo erros que acabaram iniciando guerras, revoluções, criando invenções e até mesmo impedindo o início de uma possível terceira guerra mundial. No vídeo de hoje, você vai conferir 9 erros humanos que mudaram para sempre a história da humanidade. Alguns para melhor, outros para pior. Erro 1. O erro que provocou Gengis Khan. Para abrir o vídeo de hoje, você certamente já ouviu falar de Gengis Khan, um dos maiores e mais violentos conquistadores da história do mundo, não é mesmo? Khan foi o fundador do Império Mongol, um dos mais poderosos que já existiram, sendo responsável direto pela unificação de várias tribos nômades mongóis, a transformando em verdadeiras forças militares. Mas você sabia que ele já iniciou uma verdadeira guerra contra o Império Khosrân para vingar seus diplomatas mortos? O que aconteceu foi que, por volta do ano de 1218, Gengis Khan enviou uma caravana de comércio ao Império Khosrân. A missão da caravana era totalmente pacífica. Eles só precisavam negociar e garantir uma rota segura para o comércio. Mas não foi isso que o governador Inaushuk entendeu. O governador acabou julgando mal as intenções da caravana, considerando-os espiões. Como punição pelo crime de espionagem, ele prendeu os comerciantes, confiscou seus bens e ainda ordenou a execução de vários deles. E é claro que Gengis Khan não iria deixar algo assim passar em branco. De início, ele até tentou uma solução pacífica, oferecendo uma reconciliação, mas foi aí que a história toda adquiriu novas proporções. Gengis Khan enviou embaixadores para se reunirem com o Shah Alaa al-Din Mohammed, pedindo que ele punisse o governador Inaushuk pela ofensa. O Shah não apenas se recusou a punir o governador, como também ordenou a execução de um dos embaixadores de Gengis Khan, além de mandar cortar a barba dos demais. Para os mongóis, a barba era um sinal de honra, e tê-la cortada era uma ofensa tão grave quanto assassinato. No momento em que Gengis Khan soube o que aconteceu, não havia mais volta. Ele marchou contra o Império Khosrân. O ano de 1219 ficou marcado pela queda do Império Khosrân, com Gengis Khan cercando cidades, destruindo fortalezas e matando qualquer um que ousasse entrar em seu caminho. Tudo por causa de um erro diplomático de um governador que desrespeitou uma caravana de comércio, seguindo de um Shah que resolveu desrespeitar os embaixadores mongóis. Se eles tivessem seguido pelo caminho da diplomacia, como Gengis Khan tentou desde o início, talvez o Império Khosrân não tivesse caído. O que apenas demonstra como pequenos gestos podem mudar o mundo. Erro 2. O erro fatal de Constantino V. Indo agora de Gengis Khan para o imperador Constantino V, ele quase sofreu uma situação oposta, um erro por excesso de confiança. Constantino V sempre foi um imperador considerado astuto e inteligente e mantinha uma rede de espiões dentro da Bulgária, diversos aliados e nobres locais que forneciam informações valiosas sobre mobilizações e movimentos militares. Neste mesmo período, a Bulgária era governada por Khan Telerig, que sempre via seus planos sendo descobertos e superados por Constantino V. Ao notar isso, ele resolveu agir com inteligência e também com desonestidade. Ele enviou um emissário secreto para Constantino V sob o pretexto de buscar refúgio no Império Bizantino, pedindo ajuda do próprio Constantino. Telerig disse a Constantino, através do emissário, que ele precisava de uma lista de nomes daqueles em que ele poderia confiar dentro da própria Bulgária. Constantino V agiu inocentemente, acreditando nas palavras de Telerig, e enviou para ele uma lista de todos os seus espiões dentro da corte búlgara. Você já pode imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Assim que recebeu essa lista, Telerig ordenou a execução de todos os espiões de Constantino na Bulgária. Sem sua rede de espiões, Constantino passou a ter mais dificuldades em suas operações militares futuras. Além disso, isso também abalou a confiança entre imperadores e líderes, que desde então passaram a desconfiar uns dos outros. Constantino continuou sendo considerado um grande militar, mas esse episódio virou uma mancha em sua história e na história do mundo, demonstrando que confiar demais pode literalmente custar vidas. Erro 3. A Disney que custou um império. Já que estamos falando de imperadores, com certeza você já ouviu falar de Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, não é mesmo?
Mas você sabia que, na verdade, era para o irmão mais velho dele, Kim Jong-un, ter assumido o império, mas que só ficou de fora porque ele foi pego com um passaporte falso tentando entrar na Disney? Pois é, por mais absurda que essa história possa parecer, ela é bem real. O caso aconteceu em 2001, quando Kim Jong-un foi pego tentando entrar no Japão com um passaporte falso. Após ser pego, ele alegou que só queria visitar a Disneylândia de Tóquio, mas, por ser quem era, filho do líder da Coreia do Norte, esse incidente não passou em branco, tendo sido amplamente noticiado pela mídia local. E, claro, o regime norte-coreano considerou aquilo uma enorme vergonha. Esse foi o motivo pelo qual ele acabou sendo renegado por seu pai, Kim Jong-il, e impedido de reassumir a linha de sucessão e se tornar líder supremo do país. Mais do que isso, ele foi exilado da Coreia, forçado a viver viajando entre os países da Ásia e, nesse meio tempo, ele sempre se manteve fora dos holofotes. Em 2012, quando seu irmão finalmente assumiu o poder da Coreia do Norte, Kim Jong-un sofreu uma tentativa de assassinato, o que fez com que ele enviasse uma carta ao seu irmão mais novo pedindo que ele poupasse sua vida. Ao longo dos anos, ele se mudava frequentemente, sempre temendo pela própria vida. O episódio final aconteceu em 2017, no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, quando duas mulheres o assassinaram. Na ocasião, as mulheres, duas jovens na faixa dos 20 anos, o surpreenderam jogando algum tipo de produto químico no rosto dele. No momento em que sentiu isso, ele procurou a ajuda da equipe médica do aeroporto e chegou até mesmo a ser levado para o hospital, mas acabou não resistindo e falecendo dentro da ambulância. O misterioso produto que as jovens jogaram nele era um dos agentes químicos mais tóxicos conhecidos, chamado de Agente VX. Capturadas, elas logo declararam que haviam sido enganadas e que pensavam estar participando de uma pegadinha, não sabendo que causaria a morte de uma figura política tão importante. Por parte da Coreia do Norte, todos negaram estar por trás do ocorrido, mesmo que muitos acreditem que esse tenha sido um assassinato encomendado pelo próprio Kim Jong-un. O caso de Kim Jong-un mostra como um erro bobo cometido por um jovem apanhado com um passaporte falso e que só queria visitar a Disney levou não apenas à sua morte, mas também à ascensão do atual governante da Coreia do Norte. Será que, se ele não tivesse sido descoberto, as coisas seriam diferentes? Erro quarto. O erro de cálculo que descobriu a América. Já aconteceu de você errar o cálculo de uma questão na prova, mas ainda assim chegar na resposta correta? Pois, pode acreditar, foi justamente por causa de um erro de cálculo que Cristóvão Colombo descobriu a América. Para entendermos qual foi o erro, primeiro precisamos entender que Colombo tinha uma visão de mundo muito diferente da atual. Ele, como muitos da época, acreditava que o mundo era menor do que realmente era, mas que a Ásia era bem maior daquela retratada nos mapas. Essa crença dele era devido a uma conversão errada de medidas. Ele usava valores antigos convertidos em milhas romanas, quando, na verdade, esses valores deveriam ser lidos em milhas árabes. Não precisa saber os específicos, mas isso seria equivalente a você confundir as unidades de medida em uma prova de física e, em um cálculo que deveria ser feito em metros, você fez em quilômetros. Qual foi o resultado desse erro de Colombo? Ele acreditava piamente que a Ásia não estava tão longe assim e que ele poderia chegar até o Japão relativamente rápido. Bastava navegar pelo oeste, a partir das Ilhas Canárias, cruzar o Atlântico e pronto, ele estaria em terras asiáticas. Ele estava tão confiante em seus erros de cálculo que conseguiu convencer até mesmo o rei da Espanha a financiar uma expedição. É claro que ele jamais conseguiria chegar ao Japão pela rota que traçou e acabou chegando em outro lugar, uma terra inexplorada pelos europeus. Quando retornou à Espanha, com as histórias do Novo Mundo e com vários itens de lá, Colombo realmente acreditava ter chegado até as Índias Orientais, o que gerou uma confusão geográfica e cartográfica imensa na época. Afinal de contas, ele havia acabado de desafiar todos os cálculos. Não demorou para todo mundo seguir essa nova rota marítima de Colombo, ansiosos para ver o que ele realmente havia descoberto. Mas o fato é que, se Colombo tivesse usado valores mais precisos, ele teria visto que seu cálculo estava incorreto. Talvez ele jamais tivesse conseguido financiamento e tripulação, caso tivesse notado seu erro de cálculo. O quão diferente seria o mundo hoje se não fosse esse erro matemático de Colombo? Erro 5. Quando matar pardais, quase matou um país.
Em 1959 e 1961, a China sofreu o que foi conhecida como a Grande Fome. Na ocasião, estima-se que entre 15 a 55 milhões de chineses morreram por inanição. A causa da crise foi multifatorial, envolvendo a combinação de políticas agrícolas desastrosas, más condições climáticas, problema de distribuição de alimentos, exigência excessiva do governo sobre produção e a morte de pardais. Por mais bizarro que possa parecer, no final dos anos 50, o governo chinês teve uma ideia peculiar. Criaram uma campanha incentivando a população a eliminar as 4 grandes pestes, ou melhor, aquilo que eles consideravam como pestes. E quais eram essas pestes? Ratos, moscas, mosquitos e pardais. Eles foram considerados inimigos da população por razões variadas, como doenças e destruição das plantações. Os pardais acabaram entrando na lista dos indesejados, pois eram acusados de comer sementes e grãos, contribuindo para a perda de colheitas. A guerra contra eles foi tão séria que o governo chinês incentivou toda a população a destruir ninhos, ovos e filhotes. Deu certo. A população de pardais diminuiu e não demorou muito para eles notarem que tinham cometido um enorme erro. Os pardais até podiam estar comendo um pouco dos grãos das plantações, mas eles também tinham uma outra importante fonte de alimento, os insetos. Os mesmos insetos considerados como pragas agrícolas, ou seja, com a população de pardais reduzida, a população de insetos cresceu bastante, em especial os gafanhotos, famosos justamente por destruir plantações. Apesar de não ter sido a única razão, com certeza essa falta de conhecimento biológico contribuiu bastante para a Grande Fome e para a morte de milhões de chineses. Não demorou muito para o governo perceber o erro que cometeu e tirar os pardais da lista de pragas, substituindo-os pelos percevejos. Infelizmente, já era tarde demais e demorou bastante até que a população de pardais se estabelecesse. Pelo menos, a lição foi aprendida. Temos de deixar os passarinhos em paz. Erro 6. O erro de paz que se transformou em guerra. Com o final da Primeira Guerra, em 1919, a Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, um tratado que tinha como objetivo selar a paz na Europa. O problema é que muitos concordam que foi justamente esse tratado um dos principais motivos para a ascensão do nazismo e o início da Segunda Guerra. Quando a Primeira Guerra chegou ao fim, não só a Alemanha, mas toda a Europa estava arrasada. Economias quebradas, cidades destruídas e milhões de mortos. Por causa disso, a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização milionária aos países vencedores. Mas não apenas isso, ela também perdeu diversos territórios, teve seu exército reduzido drasticamente, perdeu submarinos, aviões, navios e foi proibida de ter qualquer força que fosse considerada ofensiva. Os alemães não gostaram muito disso. Os termos do Tratado de Versalhes foram considerados humilhantes por eles, e muitos alemães começaram a nutrir um sentimento de injustiça e traição. Além disso, com a perda de territórios e de riqueza, a própria economia alemã entrou em crise. O desemprego e a instabilidade política foram às alturas, fazendo com que a população começasse a levar discursos radicais a sério. De repente, movimentos nacionalistas e autoritários, como o nazismo, começaram a explorar justamente esse ressentimento por parte da população. O Tratado de Versalhes não foi a única causa da Segunda Guerra, que teve vários motivos para iniciar, mas, sem dúvidas, foi um dos principais catalisadores. Quando os vencedores impuseram termos severos e humilhantes à Alemanha, tudo o que fizeram foi abrir espaço para que pessoas como Hitler se apresentassem como salvadores, fazendo com que toda a população o enxergasse como um salvador. Erro 7. A queda do muro. Saindo agora do final da Primeira Guerra, vamos pular para bem depois do final da Segunda Guerra, mais especificamente para a queda do Muro de Berlim. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse muro que dividiu a capital alemã e simbolizava a divisão do país inteiro após a Segunda Guerra, não é mesmo? Mas você sabia que ele caiu por causa de um erro de um porta-voz em uma coletiva de imprensa? Em 1989, a população alemã já estava cansada do muro, com cidadãos do país inteiro se perguntando quando ele viria abaixo. Na noite do dia 9 de novembro, o porta-voz, Günther Irasbovsk, estava dando uma conferência, na qual ele deveria falar sobre as regras de viagem para cidadãos que queriam atravessar de um lado para o outro do muro.
O único problema é que ele próprio não estava por dentro do assunto, pois tinha recebido as informações pouco antes da coletiva e não deu tempo de conferir. Eis que, bem no meio da coletiva, um repórter perguntou quando as pessoas poderiam ir de um lado para o outro. Sem saber o que responder, Gunter e Hasbovski tentou improvisar, dizendo: imediatamente, sem demora. A declaração dele pegou todo mundo de surpresa e não demorou para que ela se espalhasse. De uma hora para outra, alemães do país inteiro estavam indo rumo ao muro, querendo atravessar. Os guardas que guardavam as entradas também foram pegos de surpresa. Eles haviam visto a coletiva de imprensa, mas não tinham sido avisados daquilo e ficaram sem saber direito o que fazer. No final, eles acabaram liberando a passagem e as pessoas começaram não apenas a atravessar, mas também a quebrar partes do muro. Tudo o que bastou foi um pequeno deslize, uma pessoa que deu uma declaração falando sobre aquilo que ela não tinha certeza e pronto, o muro de Berlim foi ao chão. Será se Gunter tivesse lido as informações que recebeu antes de conceder a entrevista, ou até mesmo se ele tivesse respondido amanhã, ao invés de imediatamente, a história seria outra? 8. Quando um urso quase causou a Terceira Guerra. Ainda sobre guerras, logo após a Segunda Guerra, o mundo todo estava assustado pela Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Havia um medo global de que uma bomba atômica fosse disparada e iniciasse a Terceira Guerra Mundial. E que quase aconteceu, e por causa de um urso. Não, você não ouviu errado. Por muito pouco, um urso não causou o início da Terceira Guerra Mundial. O que aconteceu foi que na madrugada de 25 de outubro de 1962, bem quando o mundo todo estava em alerta sobre uma possível guerra nuclear, um alarme de intruso foi disparado na base aérea de Duluth. Um guarda notou que alguém estava tentando escalar a cerca de proteção da base e, com medo de ser um espião soviético, ele correu para disparar o alarme. Não era um espião russo, não era nem mesmo a pessoa, mas sim um enorme urso pardo. No momento em que o guarda percebeu do que se tratava, já era tarde. Ele já havia disparado o alarme. Esse alarme estava conectado a várias outras bases e, teoricamente, ele não deveria representar nada demais. Tratava-se apenas de um alarme de menor grau, mas é claro que, além do urso ter sido confundido com o espião, mais coisas deram errado nessa noite. Uma das bases em que o alarme estava conectado era a Volkfield, que, por causa de um erro na fiação, começou a disparar um alarme diferente. O alarme que tocou lá não foi o de menor grau, muito pelo contrário, foi o alarme sinalizando um ataque iminente. No mesmo instante, os pilotos acordaram e pularam nos caças, todos eles armados com mísseis nucleares, prontos para responderem ao ataque. A grande sorte é que o oficial responsável logo percebeu que havia algo de errado acontecendo. Ele notou o erro na fiação do alarme, entrou em seu jipe e dirigiu até a pista de decolagem, sinalizando para que os caças não decolassem, impedindo, felizmente, a escalada de um conflito que nem existiu. Um urso e uma falha técnica quase foram os responsáveis pela Terceira Guerra Mundial. Para nossa sorte, havia um oficial atento e que não pensou duas vezes antes de pular no jipe e dirigir bem para a frente de um caça. 9. A descoberta, por acaso, da penicilina. E por último, mas não menos importante, você sabia que a penicilina, primeiro antibiótico de amplo uso da história, foi descoberta por acaso? Após o final da Primeira Guerra, a principal causa de morte das pessoas era a infecção de suas feridas. Naquela época, ainda não existiam os antibióticos e uma ferida, dependendo de seu tamanho, era praticamente uma sentença de morte. Para tentar resolver este problema, o médico Alexander Fleming voltou da guerra com o objetivo em mente. Ele iria descobrir um método para tratar essas feridas. Em seu laboratório, ele conduziu várias e várias pesquisas até que, após muito tentar e não obter avanços, ele resolveu tirar alguns dias de férias. O problema é que, quando saiu de férias, ele esqueceu de guardar apropriadamente as amostras que estava estudando. No momento em que ele retornou das férias e foi conferir as amostras, ele notou que elas haviam mofado. E isso mudou o mundo. Apesar do mofo, ele notou que ao redor desse fungo as bactérias simplesmente não estavam crescendo, ou seja, algo no fungo estava produzindo a substância que matava as bactérias, impedindo que elas se multiplicassem. Ele batizou essa substância de penicilina, algo que salvou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo e rendeu a ele o Prêmio Nobel de Medicina. Só que a história não termina aí.
Isso porque durante anos nenhum cientista e nem mesmo o próprio Alexander Fleming conseguiram replicar a penicilina. A descoberta ficou adormecida por um bom tempo e só anos depois os cientistas notaram que a descoberta teve muito mais fatores de sorte do que parecia no início. Não foi apenas o fato de que Alexander Fleming esqueceu as amostras ali, ele também deu a sorte de que o mofo que infectou suas amostras tenha vindo de um laboratório ao lado dele, no qual os cientistas estavam justamente estudando fungos. Quando perceberam todas as particularidades, os cientistas finalmente conseguiram estabilizar a penicilina, e logo antes da Segunda Guerra, onde ela fez a diferença e salvou milhões de vidas. No final, uma das maiores descobertas da medicina foi uma mistura de ciência, investigação, cooperação científica e sorte. Muita sorte. De esquecimentos que geraram remédios, confiança excessiva em imperadores, erros de cálculo que descobriram continentes e até um urso curioso que quase causou uma guerra, o mundo já viu muitos erros que desencadearam consequências incríveis. E aí, qual será o próximo erro que vai mudar o mundo?